Como anda seu casamento? Você está sobrecarregada? Parece que tudo está nas suas costas? Trabalho, filhos, casa, e o seu marido não te ajuda em nada? Se isso falou com você, então este vídeo é exatamente para você. Amém? E se puder curtir e compartilhar, eu agradeço. Assim mais mulheres serão alcançadas e fortalecidas. Aleluia! E fica comigo até o final, porque eu quero orar por você. Hoje eu quero começar lendo aquilo que Deus estabeleceu lá no início da criação. Amém? Gênesis, do capítulo 2, do versículo 24 e 25, que diz assim, ó. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Glória a Deus por esse versículo. Esse versículo, ele não fala apenas de romance, ele fala de união, de parceria, de responsabilidade compartilhada. Deus deixa claro que casamento é um lugar onde os dois caminham juntos, onde um apoia o outro. Amém? Não é plano de Deus que você abrace tudo sozinho. Quando a Bíblia diz uma só carne, não é apenas sobre intimidade física, é sobre vida compartilhada, responsabilidades, emoções, dificuldades, decisões. Ser uma só carne significa que a carga é dividida, não jogada sobre um só. Amém? Meu nome é Tatiane e esse canal só foi feito para poder trazer para você a palavra do Senhor. Amém? E eu falo isso com propriedade, porque eu vivi 23 anos praticamente sem marido. Ele estava presente fisicamente, mas ausente como esposo e pai. Trabalhava, sim, mas eu bem trabalhava e ainda assim tudo sobrava para mim. E eu era mãe e pai ao mesmo tempo. E várias vezes murmurei para Deus dizendo que não aguentava mais. Até que um dia no culto, Deus me deu uma palavra que mudou tudo. Amém. Foi assim a palavra. Existem pessoas que não devem se separar. Elas precisam de ajustes no casamento. Caso contrário, haverá perdas. E quais serão as perdas? A morte de alguém. Ou o sacrifício de alguém. E aquilo caiu como uma bomba no meu coração. Porque eu queria separar e eu estava exausta. Mas Deus não queria minha destruição. Ele queria um ajuste, uma cura. Meu maior problema era conversar. Sempre que eu tentava, meu marido gritava e eu travava. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Amém. E eu estava esgotada, endividada, sem forças. Mas Deus preparou o dia da conversa. Glória a Deus. Esse foi o dia. E quando sentei com ele, usei exatamente a palavra de Deus. Gênesis 2:24. Somos uma só carne. E eu disse a ele, se somos uma só carne, por que tudo é só para mim? E foi difícil, ele não gostou, ficou o domingo inteiro sem falar comigo. Mas ali começou o processo. Resolvemos as dívidas, ele começou a estudar finanças, ele passou a ler a Bíblia, ele criou um momento dele de oração, mas ainda ele não é convertido ao Senhor, não é 100% convertido. Ele ainda não é batizado, mas
Deus está trabalhando passo a passo e tudo no tempo dele, tudo no tempo do Senhor vai se cumprir. E a promessa foi: eu e a minha família seremos salvas. Seremos salvas e serviremos ao Senhor. E eu creio nessa palavra. E ao caminhar com Deus, entendi algo profundo. Meu marido nunca teve referência de pai, nunca viu carinho, nunca viu cuidado, ele só viu violência. Por isso que ele é desse jeito, ele era desse jeito. Como ter atitudes que nunca viu, não é mesmo? Então, ele nunca levantou a mão para mim, mas sempre foi ausente. E Deus começou a restaurar isso. Por isso, mulher de Deus, eu quero falar com você agora. Não desista do seu casamento, sem antes lutar espiritualmente. Porque os problemas são espirituais. Porque nós temos que lutar contra a carne e sangue. Nós temos que lutar contra principados e potestades e não contra carne e sangue. Amém? Você tem que orar, jejuar, buscar o Senhor. Estude a palavra. A Bíblia é o manual da nossa vida. Ela mostra como viver, como amar, como ajustar. Assim como está escrito lá em Mateus 19:6. Aqui são algumas passagens que eu encontrei para que te estimule, assim como me estimulou para poder orar, para poder conversar com o seu marido. O que Deus uniu, ninguém separa, lá em Mateus 19:6. Lá em Hebreus 13:4, também está escrito assim, ó: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Em 1 Coríntios 13:4-7, está escrito assim: o amor é paciente, é bondoso, tudo suporta. Aleluia. E não ignore o que está errado, converse, ajuste. Deus não falha. Se você ainda não é cristã, eu te convido, venha para Jesus. Porque eu tenho certeza que tudo vai mudar quando você aceitar Jesus. E foi assim na minha vida e eu acredito que vai ser na sua também. Quando estamos sob os cuidados de Deus, tudo encontra direção. Nada é perdido. E lá em João 14:6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmã, venha. E venha para Jesus. E essa verdade liberta, cura, transforma. E aqui eu quero fazer uma oração por você, se você me permitir. Se você me permitir, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus Pai, o desejo do meu coração é que essa irmã, que ela venha a restaurar o casamento dela, em nome do Senhor Jesus, através da oração, através do jejum, através da palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Esse é o desejo do meu coração. Aleluias, glórias a Deus. E se este vídeo falou muito com você, deixa seu like, compartilhe com outras mulheres e se inscreva no canal. Eu sou a prova de que Jesus transforma histórias e Ele também pode transformar a sua. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus guarde a sua saída e a tua entrada. No nome do Senhor Jesus. Amém.